Muito boa noite a quem está no Brasil, e muito boa tarde a quem está em Portugal. Eu vou dar apenas uns minutinhos, só para estão a entrar agora muitas pessoas, e 2 minutinhos e começamos. Mas desde já dou as boas-vindas a todos. Ah, O meu nome é Ana Cláudia Fernandes, portanto sou eu que irei fazer a docência do curso, com a coordenação do professor Landeira Fernandes, portanto que é o responsável da graduação do Departamento de Psicologia. E hoje, portanto, vamos aqui fazer uma palestra, portanto, direcionada para o tema da psicologia da reabilitação cardíaca. Bom, e sendo então 9 horas e passemos então pontuais, vamos então dar início. Portanto, eu antes de mais quero reforçar o agradecimento à vossa presença, o vosso interesse em estar aqui hoje presentes. Quero igualmente também agradecer o interesse e o excelente acolhimento nesta colaboração com a PUC-Rio. Nomeadamente, gostaria de agradecer aos excelentíssimos senhores reitor da PUC-Rio, o professor Padre Anderson Pedroso, o senhor vice-reitor-geral da PUC-Rio, o professor Padre André Araújo, e o coordenador da graduação do Departamento de Psicologia, portanto, o professor José Landeira Fernandes. Bom, então vamos passar agora aos temas que vamos hoje aqui abordar, para terem aqui uma noção daquilo que vamos hoje abordar. Portanto, vamos começar, eu inicialmente vou começar por contextualizar a relevância científica do estado de arte da psicologia da reabilitação cardíaca, procurando então realçar os aspectos mais pertinentes a considerar na intervenção psicológica, portanto, neste domínio. E nesta sequência eu irei então apresentar os resultados de um estudo que avaliou a eficácia de um programa de intervenção psicológica na fase 1 da reabilitação cardíaca, no contexto de uma linha de investigação que tenho promovido neste domínio ao longo dos últimos 20 anos. Termino depois com a apresentação de uma outra produção científica desta linha de investigação, portanto, o curso breve da Psicologia de Reabilitação Cardíaca, que será aplicado então aqui na PUC-Rio. Bom, comecemos então. Ora, antes de mais, uma das principais motivações para a realização deste tipo de investigações prende-se indiscutivelmente com a natureza crónica da doença coronária, que, como sabemos, implica graves limitações naqueles que a vivem, mas também, por outro lado, com o facto de as doenças cardiovasculares se assumirem atualmente como a principal causa de mortalidade nos países ocidentais e também ocidentalizados. Portanto, esta é uma tendência que, de resto, portanto, já acontece desde meados do século XX. E o que nós de facto verificamos é que ao longo do último século XX ocorrem aqui alterações profundas nos padrões estatísticos de mortalidade, de morbilidade. Basicamente, nós verificamos que até 1950, sensivelmente, estes são fundamentalmente caracterizados por doenças infectocontagiosas, doenças parasitárias, e a partir daqui começamos a verificar uma inversão desta tendência. Portanto, começando a acontecer um crescimento muito rápido de um outro tipo de doenças, as doenças crónico-degenerativas, portanto, doenças que estão mais associadas a estilos de vida e a comportamentos de risco, não é, para a saúde. Ora, é então neste panorama que as doenças do aparelho circulatório, incluindo as doenças cardiovasculares, se destacam então nas estatísticas vitais, mundiais neste caso, não é? Sobretudo nos países industrializados, assumindo-se como a principal causa de morte em ambos os sexos, mas também sendo igualmente a principal causa de limitações ao nível da funcionalidade física e psicológica. Ora, um dos aspectos que merece especial relevo em estudos preventivos levados a cabo nesta área, relaciona-se com os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ora, hoje é ponto assente que a sua causalidade é multifatorial,
ou seja, se no que respeita a fatores de risco, como por exemplo o género ou a história familiar, não haver possibilidade de alteração, o mesmo não acontece, portanto, com os chamados fatores de risco modificáveis, não é? Cuja importância tem sido cada vez mais salientada pela investigação neste domínio. Falamos de comportamentos, por exemplo, como o consumo de tabaco ou sedentarismo, que sabemos que influenciam de forma significativa o risco do desenvolvimento de uma doença cardíaca, mas falamos também de fatores psicossociais, como por exemplo a experiência de stress, a depressão ou a afetividade negativa, que sabemos estarem também muito associados com a maior prevalência destas doenças e também com a severidade da doença, portanto, uma vez já diagnosticada. E, portanto, estes fatores de risco, sobretudo quando atuam de forma combinada, portanto, o efeito sinergético, não é, como se chama, não só contribuem para um maior risco da doença coronária, como também assumem um papel muito importante na sua severidade quando ela está, portanto, diagnosticada. Ou seja, a combinação ativa entre os diversos fatores produz, portanto, um tipo de interação que, digamos que, multiplica os riscos, não é, de exposição à doença. Ora, no caso das síndromes coronárias agudas, o infarto agudo miocárdio, nomeadamente, e a angina de peito instável, estas assumem-se como aquelas que são responsáveis pelo maior número de hospitalizações, mas também de incapacidades a longo termo. E, portanto, na maioria dos casos, não é, o impacto da ocorrência destas síndromes é muito disruptivo na vida da pessoa, ou seja, a sua ocorrência habitualmente constitui-se como um acontecimento abrupto, que gera uma disrupção na vida da pessoa, e que a pode colocar, digamos que, temporariamente num estado de crise, de desorientação, que pode influenciar a eficácia das estratégias a que ela recorre para lidar com a sua situação de doença. Portanto, contribuindo, se quisermos, desta forma para o aumento da vulnerabilidade cardíaca. Ora, de facto, nós verificamos que os estudos neste domínio científico revelam-nos que, por exemplo, em termos da comorbilidade relacionada com a ocorrência das síndromes coronárias agudas, a ansiedade e a depressão, efetivamente, surgem como os denominadores mais frequentes. A depressão é particularmente importante de atender em termos de avaliação, tendo em conta o seu valor preditivo na mortalidade cardíaca, não é? Que tem sido confirmado, portanto, pelos resultados da investigação científica. Ora, os estudos também revelam uma elevada prevalência de outras perturbações que comprometem a funcionalidade, por exemplo, as dificuldades no regresso ao trabalho, a diminuição da atividade sexual e social. Portanto, no fundo, um conjunto aqui de repercussões, não é, que vão afetar, de facto, a qualidade da vivência, não é, nesta relação com a doença. Ora, apesar disto, não é, isto não é só más notícias, as recentes inovações tecnológicas, não é, de diagnóstico, de tratamento médico, assim como os programas de reabilitação cardíaca, têm permitido, nos últimos anos, diminuir os índices de mortalidade por acidente coronário, revelando, aliás, efeitos muito positivos ao nível da melhoria da capacidade funcional. Contudo, mostram-se ainda insuficientes, uma vez que, na sua maioria, não contemplam os aspectos psicossociais dos doentes. Estamos a falar de aspectos como o estado emocional, como a ansiedade e depressão, a motivação para a mudança de fatores de risco, as questões da adesão terapêutica, a própria hipótese da participação da família no processo de reabilitação. Por outro lado, apesar destes resultados positivos da avaliação dos programas de reabilitação cardíaca, a verdade é que os estudos também mostram que há uma baixa adesão a estes programas.
o que sugere, não é? E nestas investigações isso é sugerido, a necessidade de se desenvolverem então modelos de intervenção alternativos que privilegiem os aspectos psicossociais, assim como também uma outra componente muito importante, a componente educativa e de literacia, portanto, acerca da doença. Ora, com a crescente constatação da importância destes aspectos na melhoria do prognóstico e da reabilitação destas doenças, então verifica-se que nos últimos anos há uma tendência cada vez maior para que os programas de reabilitação cardíaca incluam diversas componentes psicossociais. Ora, são vários os resultados de estudos internacionais que têm demonstrado, portanto, a eficácia das intervenções psicológicas na otimização do processo da reabilitação cardíaca, verificando-se efeitos positivos a vários níveis, não é? Desde a diminuição significativa dos níveis de ansiedade, de depressão, uma aceleração, por exemplo, da integração social e profissional, uma melhoria da adesão terapêutica, portanto, e entre outros tantos, não é? Que na sua totalidade vão então resultar não só numa melhoria de qualidade de vida, no contexto de vivência com a doença, mas também associando-se, portanto, àquilo que interessa também, que é uma diminuição da vulnerabilidade. Não é? E, portanto, um menor risco, se quisermos, por exemplo, da recorrência de um novo episódio cardíaco. Ora, portanto, numa primeira síntese, não é? E como já referi, sabemos então que nos últimos anos tem-se verificado um pouco por todo o mundo, sobretudo nos países ocidentais e ocidentalizados, um interesse crescente pela reabilitação cardíaca, portanto, nomeadamente na fase pós-hospitalar. No entanto, estes programas continuam a ser ainda baseados num modelo fundamentalmente biomédico e por isso negligenciam muitas vezes os aspectos psicossociais. Ora, em grande parte, não é? Porque é que isto acontece, não é? Podemos nos perguntar se há resultados tão positivos. Em grande parte, esta situação deve-se à escassez de estudos, portanto, que avaliem a eficácia das intervenções psicológicas no contexto da reabilitação cardíaca, de modo a que possamos, então, oferecer programas que sejam devidamente protocolados do ponto de vista científico, não é? Isso é extremamente importante. Ora, portanto, temos aqui esta limitação. Portanto, apesar da eficácia comprovada destas abordagens, na verdade, existe ainda um déficit de investigação neste domínio. E, portanto, verifica-se que os ensaios clínicos destas modalidades são ainda muito insuficientes. E, portanto, assim se justificou a necessidade e o interesse de investigarmos os efeitos da intervenção psicológica, portanto, na reabilitação cardíaca. Ora, o projeto científico clínico que aqui hoje é apresentado é, por isso, o resultado de uma linha de investigação que temos promovido ao longo dos últimos 20 anos em Portugal e que se tem dedicado à construção de programas de intervenção psicológica para serem aplicados nas diferentes fases da reabilitação cardíaca, nomeadamente a fase 1, portanto, correspondente ao internamento hospitalar, e a fase 2, que decorre, portanto, após a alta hospitalar. Ora, é também neste contexto que foi então desenhado o curso de Psicologia de Reabilitação Cardíaca que será aplicado aqui na PUC-Rio. Ora, apresentemos então sumariamente os objetivos dos programas de intervenção, para em seguida passarmos à apresentação dos resultados do último estudo, da avaliação de eficácia e, obviamente, também à apresentação dos objetivos do curso breve da Psicologia da Reabilitação Cardíaca. Ora, o que é que nos dizem os guidelines? De acordo com os guidelines resultantes dos ensaios clínicos, a intervenção psicológica na reabilitação cardíaca deverá, idealmente, combinar a componente formativa e de literacia com a abordagem interventiva, nomeadamente, não é, a implementação de estratégias, por exemplo, de gestão emocional, comportamental e cognitiva. Portanto, esta aliança com a literacia é extremamente importante e tem sido avaliada como sendo fundamental e crucial no melhor processo da reabilitação cardíaca.
Ora, é também igualmente, um outro aspecto muito importante, distinguir o tipo de abordagem consoante as fases da reabilitação cardíaca, não é? Nós sabemos que estamos a falar de uma doença crónica e, naturalmente, que as necessidades de intervenção vão variar, portanto, ao longo do tempo, não é? Certamente que são muito diferentes de uma fase 1, de uma fase 2 ou até de uma fase 3. Portanto, na fase 1 da reabilitação cardíaca, portanto, que decorre habitualmente na fase de internamento hospitalar, deve-se privilegiar a componente educativa e a literacia. Sobretudo porque é nesta altura que há maior disponibilidade para a intervenção psicológica, portanto, os estudos demonstram isto, mas também porque há a possibilidade de podermos aceder precocemente às representações e crenças de doença erradas que vão interferir, peço desculpa, negativamente com a adesão terapêutica. Portanto, a intervenção psicológica já na fase 2 será um bocadinho diferente, ou seja, ela já vai assumir uma componente interventiva mais relevante e, se quisermos, também, digamos que mais remediativa. Ora, então, considerando a importância de se especificar as componentes educativa e interventiva, portanto, nestas situações, o programa de intervenção psicológica na fase 1 da reabilitação cardíaca, portanto, que construímos, visa fundamentalmente promover a aquisição, então, de conhecimentos, portanto, no domínio médico e psicológico, portanto, estamos a falar das questões de literacia, mas também visa promover, portanto, a informação acerca do tratamento, do processo de reabilitação e então, desta forma, poder influenciar a adoção de comportamentos preventivos, portanto, no processo da reabilitação. Ora, este programa é, portanto, constituído por 2 sessões de 1 hora e 15 minutos, sessões aplicadas no internamento, habitualmente entre o segundo e o terceiro dia, e uma sessão depois de seguimento pós-alta hospitalar de 20 minutos. Portanto, estamos a falar de uma intervenção muito breve. Por isso, trata-se de um formato de intervenção breve com uma vertente fortemente educativa e profilática. Ok? E, portanto, a aplicação é realizada, neste caso, por um psicólogo e por um cardiologista. Ora, já no que respeita ao programa de intervenção psicológica dirigida à fase 2 da reabilitação cardíaca, já se considerou então, na sua construção, uma componente, portanto, mais interventiva. Trata-se, portanto, de um programa, se quisermos, mais longo, não é? Cuja aplicação inicia 1 mês, portanto, após a alta hospitalar e em contexto, portanto, ambulatório. Ora, o programa é constituído por 8 sessões de 1 hora e 30 minutos, sessões semanais, portanto, que estão organizadas, portanto, em 4 módulos. O primeiro módulo, portanto, está direcionado para a literacia, para a educação acerca da doença, portanto, inclui uma primeira consulta de avaliação dos fatores de risco e uma sessão, portanto, que pretende facultar informação acerca das doenças cardiovasculares, fatores de risco associados e as questões de tratamento. O segundo módulo, já direcionado, portanto, para a adaptação psicológica na vivência com a doença, pretende promover, portanto, a compreensão, do impacto psicológico, portanto, da doença cardíaca, e das dificuldades pessoais e profissionais, portanto, associadas à sua vivência. Portanto, isto inclui 2 sessões, direcionadas, portanto, para estes aspectos. O terceiro módulo está direcionado para a promoção de estilos de vida e, portanto, ela pretende facilitar a aquisição de hábitos de saúde, por exemplo, em termos de alimentação, de consumos, de prática regular da atividade física, e, portanto, temos aqui 3 sessões, portanto, direcionadas para estas componentes. O quarto módulo pretende promover, se quisermos, a melhor gestão nas dificuldades e conflitos de relacionamentos com os outros, também com vista a facilitar a melhor integração familiar e profissional, portanto, no contexto de vivência com a doença. Portanto, isto inclui 2 sessões direcionadas para estes aspectos e, claro, a finalização do programa. Ora, a aplicação aqui é realizada efetivamente por uma equipa multidisciplinar, nomeadamente, portanto, o psicólogo, o médico cardiologista, peço perdão, o profissional de enfermagem, o nutricionista e também o médico de medicina física e reabilitação. Ora, muito bem,
Vamos então agora expor de uma forma sintetizada os resultados então do nosso último estudo de avaliação da eficácia nesta linha de investigação. Portanto, o objetivo deste estudo, o objetivo principal, consistiu então em testar a eficácia de um programa de intervenção psicológica dirigido à fase 1 da reabilitação cardíaca. E, portanto, para o efeito, comparou-se a modalidade de intervenção combinada, num grupo experimental, em relação a uma modalidade de intervenção médica tradicional, portanto, numa condição de controle. Ora, em termos de variáveis de resultado, fomos e avaliamos várias variáveis ao nível emocional, psicossocial e clínico, nomeadamente o estado emocional, a ansiedade e a depressão, as representações cognitivas de doença, portanto, estamos a falar da percepção de identidade, o nome que a pessoa dá à doença, por assim dizer, a percepção pessoal de controle pessoal sobre a doença, de controle de tratamento, a percepção pessoal de compreensão e coerência da doença, a percepção de consequências negativas da doença, o nível de preocupação e o impacto emocional. Foram também avaliados os hábitos de saúde, portanto, os comportamentos de risco e promotores de saúde, a literacia, portanto, os conhecimentos acerca da doença e do tratamento e, obviamente, dados clínicos e sociodemográficos. Ora, a amostra foi constituída por 121 pacientes com síndrome coronária aguda, portanto, em regime de internamento num hospital central. O grupo experimental foi composto por 65 pacientes, 156, portanto, o número da condição de controle. Em termos sociodemográficos, é importante dizer que no momento de partida os grupos mostraram-se bastante equivalentes, portanto, o género masculino predominou nas duas condições. A maioria dos pacientes do grupo são casados e são também reformados. Verificou-se apenas uma tendência de maior idade no grupo de controle. Ora, o plano do estudo foi experimental, portanto, com aleatorização dos sujeitos por duas condições, portanto, o grupo controle e o grupo experimental, e foi também longitudinal, porque compreendeu avaliações em 4 momentos distintos, nomeadamente a avaliação pré-teste, portanto, no momento da admissão hospitalar, a avaliação pós-teste, portanto, no momento da alta, e seguimentos de 1 e 2 meses após a intervenção. Portanto, ao longo deste trajeto, o grupo experimental foi submetido à intervenção psicológica breve, combinada com a intervenção médica, e o grupo de controle foi, portanto, sujeito apenas à intervenção médica tradicional. Ora, em termos de hipóteses testadas, as duas principais hipóteses, a primeira hipótese previu um efeito significativo, portanto, um bom impacto desta intervenção no grupo experimental do momento pré para o pós-teste, portanto, esperando-se melhores resultados neste grupo experimental comparativamente, portanto, ao grupo de controle. A hipótese 2 previu que estes ganhos obtidos no grupo experimental, em termos das variáveis de resultado, se mantivessem no tempo, portanto, nomeadamente 1 e 2 meses após a intervenção. Ora, em termos então de resultados, a primeira hipótese foi confirmada, os resultados obtidos efetivamente revelaram um efeito positivo da intervenção no grupo experimental, comparativamente à condição de controle, na maioria das variáveis psicossociais. A magnitude destes ganhos tornou-se ainda mais significativa, tendo em conta o perfil psicossocial pré-teste mais desfavorável observado no grupo experimental, portanto, quando comparado com o grupo de controle. No que respeita à segunda hipótese testada, esta na sua generalidade foi confirmada. Portanto, os resultados efetivamente revelaram a manutenção dos benefícios para o grupo experimental ao longo do tempo, nas variáveis de resultado, tendo-se mesmo registado uma melhoria no seguimento de 2 meses relativamente aos resultados, portanto, obtidos no pós-teste. O mesmo não aconteceu no grupo de controle, que revelou ao longo do tempo, portanto, uma maior deterioração. Ora, conforme podemos então agora especificamente aqui verificar, ilustrados nos gráficos, o grupo experimental, ao longo do tempo, apresenta do pós-teste, portanto, isto já com os ganhos obtidos até ao pós-teste, e então verifica-se que do pós-teste para os seguimentos de 1 e 2 meses,
verifica-se aqui um decréscimo linear significativo, como podemos ver, da ansiedade e da depressão, ao contrário, portanto, do grupo de controle, não é? Cujos níveis, não é, aumentaram, portanto, ao longo do tempo. Nomeadamente, verifica-se aqui, por exemplo, nos 2 meses de seguimento. Em termos dos conhecimentos, portanto, a literacia, portanto, os conhecimentos acerca da doença e do tratamento, nos 2 meses pós-intervenção, o grupo experimental mantém, como podemos ver, a superioridade, portanto, já tinha acontecido haver um aumento do pré para o pós-teste, não é? Em termos dos conhecimentos, no experimental, recordando aqui que no momento pré-teste ele estava mais desfavorável que o grupo de controle e, portanto, aumentou o seu nível de literacia. Esse nível diminuiu no grupo de controle e no momento do pós-teste para os seguimentos, o que nós verificamos é que o grupo experimental mantém a superioridade, ao passo que no grupo de controle há uma tendência para diminuir até o pouco conhecimento, portanto, que já possuía. Ora, no que respeita às representações cognitivas de doença, o grupo experimental manteve também os ganhos obtidos, portanto, demonstrando ao longo do tempo crenças mais adaptativas, verificando-se mesmo o aumento de ganhos nos 2 meses pós-intervenção. Ora, conforme podemos aqui verificar, ilustrado no gráfico, de facto, o grupo experimental revela ao longo do tempo um decréscimo linear, por exemplo, da percepção de consequências negativas da doença, do pós-teste para o seguimento de 2 meses. Pelo contrário, no grupo controle, não é? A percepção de consequências negativas da doença aumenta no tempo. Ora, o mesmo padrão se verificou nas restantes crenças indicadoras de um mau ajustamento à doença, nomeadamente a percepção de duração da doença, o nível de preocupação e a resposta emocional. Portanto, eu recordo que a literatura científica, não é, além da ansiedade e da depressão, que são variáveis, portanto, que são denominadores, portanto, que indicam um pior ajustamento ao longo do tempo na qualidade da reabilitação cardíaca, também estas crenças são, e a literatura científica tem isso confirmado nos diversos estudos, são preventivas ou são indicadoras de um mau ou bom ajustamento, portanto, do modo como a pessoa se vai comportar no processo da reabilitação cardíaca, não é? Em aspectos como, por exemplo, a adesão terapêutica. Ora, no que respeita, por exemplo, a outro tipo de crenças, à percepção, por exemplo, de controle pessoal, o grupo experimental também apresentou um aumento linear ao longo do tempo. Portanto, ao contrário do controle, que revela, como vemos aqui, um declínio acentuado nesta dimensão. Ora, o mesmo padrão se verificou nas restantes crenças indicadoras de uma boa relação com a doença. Por exemplo, a percepção de controle de tratamento e a compreensão e coerência acerca, portanto, da doença. Finalmente, no que respeita aos hábitos de saúde, os resultados indicam uma evolução positiva no tempo, também no grupo experimental, que não ocorreu no grupo de controle. No seguimento de 2 meses, verifica-se que a condição de controle apresenta um índice global de comportamentos de risco significativamente superior, comparativamente, portanto, ao grupo experimental. Mais especificamente, na condição experimental, verifica-se uma diminuição significativa do consumo de gorduras, de sal e de café e um aumento de comportamentos promotores da saúde, como a prática regular da atividade física e da avaliação da tensão arterial. Portanto, em suma, nós podemos então, de um modo geral, verificar que os resultados revelam benefícios claros de uma intervenção psicológica na melhoria da reabilitação cardíaca, em aspectos que são considerados cruciais na diminuição da vulnerabilidade cardíaca, nomeadamente a emocionalidade negativa, as cognições desajustadas, portanto, as crenças de doença e os comportamentos de risco para a saúde. Portanto, podemos daqui retirar algumas conclusões, importantes para futuros estudos. Em primeiro lugar,
Uh, Há aqui um conjunto de vantagens que indicam, não é? E que reforçam a utilização destas abordagens no futuro. Privilegia este tipo de intervenção a componente educativa acerca da doença e do tratamento. Portanto, são programas que de facto apostam muito nesta componente da literacia, e sabemos que este é um aspecto que deve ser reforçado no futuro, porque é um aspecto crucial na prevenção da doença e na melhor reabilitação. Em segundo lugar, uma outra vantagem deste tipo de intervenções é uma intervenção de baixo custo. Portanto, é uma intervenção leve, de curta duração, que exige poucos recursos humanos na sua aplicação e é facilmente inserida na rotina de prestação de cuidados hospitalares. Tem uma vertente multidisciplinar, portanto, um aspecto que é considerado fulcral na otimização do processo de reabilitação cardíaca, e apresenta benefícios a curto e médio prazo, num período que é considerado crucial na qualidade do processo de reabilitação cardíaca, que são os 2 primeiros meses após a ocorrência da síndrome coronária aguda. Para além disto, os resultados também sugerem implicações e indicações científico-clínicas que devem ser consideradas em futuras aplicações, a necessidade de seguimentos mais prolongados no tempo, de modo a podermos avaliar com maior precisão a manutenção dos efeitos da intervenção. Também a tentativa de se procurar um maior equilíbrio em termos da distribuição da amostra por género, isto principalmente tendo em conta os resultados da investigação que demonstram a existência de um perfil psicossocial distinto entre homens e mulheres, portanto, na resposta a uma adaptação a uma síndrome coronária aguda. De igual modo, os resultados obtidos também reforçam a ideia daquilo que já tínhamos antes falado, que o período de internamento efetivamente constitui um momento-chave para a intervenção psicossocial preventiva e também do papel determinante dos fatores psicológicos, portanto, desta fase ao nível da recuperação futura. Portanto, podemos de facto, em conclusão, não é? Tendo em conta a escassez de ensaios que testem este tipo de intervenções, constatar que a realização deste estudo contribui para a elaboração de 2 programas de intervenção psicológica pioneiros, que são dirigidos, portanto, às fases 1 e 2 da reabilitação cardíaca e que se encontram, portanto, testados cientificamente e disponíveis, portanto, para serem utilizados. Ora, considerando o destaque, então, das doenças cardiovasculares nas estatísticas vitais, o seu impacto negativo na funcionalidade física e psicológica, e a eficácia, portanto, da intervenção psicológica na resolução destas dificuldades, justifica-se, portanto, a construção, então, não só de programas de intervenção cientificamente validados, mas também de formações e cursos no domínio da psicologia da reabilitação cardíaca, com vista, então, à formação de profissionais qualificados no contexto das equipas multidisciplinares. E, portanto, foi neste sentido que foi desenvolvida a linha de investigação que aqui é apresentada, assim como o curso de Psicologia de Reabilitação Cardíaca, que vamos iniciar, portanto, no próximo mês de março, e cujo objetivo principal, não é, consiste precisamente na promoção de competências na avaliação e intervenção psicológica ao nível das síndromes coronárias agudas, com base no conhecimento da literatura científica no domínio, portanto, da psicologia da reabilitação cardíaca. Portanto, temos especificamente é expectável que no final deste curso, não é, os alunos sejam capazes, por exemplo, de compreender a causalidade multifatorial das doenças cardiovasculares, compreender a relação da experiência de emoções com a saúde física e mental, possam dispor de conhecimentos em termos do impacto negativo destas situações e dos fatores de risco associados, sejam capazes de realizar a avaliação psicológica destas variáveis, das variáveis, portanto, psicossociais, e possam então dispor de competências, não é, ao nível da intervenção psicológica nas várias fases do processo de reabilitação cardíaca. Ora, o seu formato é um formato online,
Portanto, temos aqui uma carga horária total de 12 horas, organizadas em 6 sessões de 2 horas semanais. O horário é pós-laboral. Em termos do programa, portanto, temos então aqui os três grandes pontos do programa. Portanto, iniciaremos com uma contextualização da emergência e da relevância da psicologia cardíaca, isto em termos da psicologia, não é? Intervenção psicológica na psicologia cardíaca. Não só em termos dos fatores que a justificam, não é? Mas também contemplando os seus principais objetivos e aquilo que os guidelines nos dizem, não é? Que devem ser as linhas de orientação para a intervenção. Segue-se depois o capítulo da avaliação psicológica, onde vamos aprender a avaliar as variáveis mais importantes, não é? Em termos da resposta a uma síndrome psicológica, psicossocial, a uma síndrome coronária aguda. Estamos a falar da experiência de stress, de ansiedade e depressão, portanto, o estado emocional, das variáveis relacionadas com a personalidade, aquilo que se chama o comportamento tipo A, e também, muito importante, portanto, as tais representações cognitivas da doença. E o capítulo da intervenção psicológica, não é? Onde vamos então aprender as principais diretrizes orientadoras para a intervenção psicológica no momento da fase 1 e da fase 2, portanto, internamento e pós-alta hospitalar. Ora, as aulas estão organizadas em 3 momentos distintos, portanto, temos aqui um formato padrão, em que a primeira parte da aula será uma abordagem teórico-prática do tema-chave e segue-se depois a discussão de um caso clínico, terminando depois com a aplicação de uma técnica de mindfulness, que assim estamos também a intervir na gestão do stress nos participantes. Portanto, em suma, e para concluirmos, dadas as evidências científicas dos benefícios, portanto, destas intervenções na redução dos custos pessoais, dos custos financeiros do processo de reabilitação cardíaca, penso que podemos aqui constatar que é necessário reforçar e reforça-se de facto esta essencialidade da integração da intervenção psicológica na reabilitação cardíaca hospitalar, assim como também da formação, portanto, de profissionais qualificados a este nível. E, portanto, eu dou assim por terminada a palestra e estou disponível então agora para vos ouvir, para responder às várias questões que possam colocar. Espero que tenham apreciado, espero que tenha sido objetiva a minha apresentação. E por isso agora estou disponível. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão no Brasil, em Portugal, portanto estamos aqui nos dois locais. Eu estou a ver aqui pessoas de todos os lados, por isso estejam à vontade. Ok, obrigada. Estou a ver assim aqui no chat, aqui algumas, obrigada. Ainda bem que gostaram, fico contente. Eu estou obviamente disponível, mesmo que depois a posteriori tenham alguma questão. Ok, obrigada. Estou aqui a receber assim alguns feedbacks através do chat. E claro que se tiverem alguma questão, eu estou disponível. Eu estou de facto, todos os meus contactos estão, portanto, na página do curso. Em Portugal, estou aqui a ver muitas pessoas também. Estou disponível no Hospital dos Lusíadas, portanto está lá, sei lá que dou esta consulta, portanto esta consulta existe, não é? Aqui em Portugal, a consulta de Psicologia de Reabilitação Cardíaca e, portanto, qualquer questão que tenham, obviamente que estejam à vontade para me contactar. Ok, eu estou a ver aqui pessoas que estão a dizer que ouviram a palestra enquanto conduziam, muito cuidado. E agradeço que estou aqui a receber aqui as manifestações. Muito obrigada, doutora Sónia Vilaça, do hospital, a professora Júlia também, estou aqui com as minhas orientadoras de Portugal também, a doutora Clementina Moutinho. Ela está a dizer que não se consegue ativar o som, portanto, Pedro, não sei se quer tentar ativar aí o som, ou se eventualmente a doutora Clementina quer colocar aí alguma questão, pode clicar naquela mãozinha, e se quiser pode, pronto, já está com o microfone, não é?
Já vai. Queria Ok, felicitá-la, Ana Cláudia, como pela está, apresentação, Clementina? por todo o trabalho. Bom, obrigada, obrigada. Espero que tenham gostado e pronto. A doutora Clementina também é psicóloga, mas também é profissional de enfermagem e tem uma relação muito próxima com a reabilitação cardíaca. Aliás, a recolha destes dados que aconteceu no Hospital de São João, em Portugal, no Porto, e com as minhas orientadoras por trás, a professora Maria Júlia Maciel e a professora Teresa McIntyre. Teve também aqui a doutora Clementina sempre muito perto, não é? E por isso agradeço muito que esteja cá hoje também. Muito bem. Eu estou a Eu é ver que agradeço, Ana Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, Clementina. Estou a ver que ficamos todos elucidados, e por isso, assim sendo, estou à vontade. Eu vou deixar aqui o meu chat, que é o professor João Amado também, de Portugal, a deixar aqui também que as necessidades e incidências deste problema, é verdade, que continua, não é? Não se percebe muito bem porque é que é tão difícil, não é? Colocar a reabilitação cardíaca num formato multidisciplinar. Mas é bom que haja estes trabalhos e este interesse. Eu vou deixar ficar o meu mail no contacto aqui do chat, ah, e caso tenham alguma questão, estejam de facto completamente à vontade para entrarem em contacto. Penso que está tudo direitinho, não falta nada. Estão aí os meus dois e-mails, ok, da Universidade e do Hospital Lusíadas, e portanto estejam completamente à vontade. Agradeço imenso a presença de todos. Estou a ver aqui pessoas de muitos pontos, já podemos dizer, do mundo. Isto é em Portugal e Brasil, e por isso fico mesmo muito feliz que tenham estado cá, que tenham gostado da minha palestra. Professora Júlia, muito obrigada. E pronto, foi um prazer e estejam à vontade, ok? Por isso, se calhar, acho que vamos dar por terminada a palestra. Qualquer questão que tenham, estejam totalmente à vontade para me contactar. Muito obrigada a todos.